Vamos aí para C. O pedido do assistente pode ser impugnado pelas partes no prazo de 10 dias. Aqui, meus amigos, como nós vimos, é questão de texto de lei. De fato, o pedido pode ser impugnado pelas partes, mas o prazo concedido pela lei é de 5 dias, daí o porquê a alternativa C também está errada. Vamos agora para a alternativa D, a última, que tem que estar certa, né? Se não tiver, a gente vai fazer ela ficar certa. Ela vira certa, tá? O assistente recebe o processo no estado em que se encontra, e é o que ocorre na prática. Nós vimos isso, nós falamos sobre essa questão. O assistente, evidentemente, ele intervém às vezes no começo do processo, às vezes ele intervém no meio do processo, às vezes ele intervém no final do processo e às vezes ele ingressa em outro grau de jurisdição. Agora, seria muito cômodo o assistente, e principalmente o litisconsorcial, que ingressa como parte, ingressar no processo em segundo grau de jurisdição, às vezes até no STJ ou no STF, querer retroagir os atos que já foram praticados. Ou seja, o assistente ingressa no processo tardiamente, ele que sofra os ônus desse ingresso intempestivo. Então, na verdade, dentro desse contexto, o assistente só pode praticar atos com eficácia ex nunc, ou seja, os atos dele só podem projetar efeitos para o futuro e não para o passado. Então, a alternativa correta nesse caso, o X da questão, é a alternativa D. Vamos agora para outra questão, vamos falar da segunda questão de hoje, e agora a gente falou de uma de assistência, vamos falar da próxima, que é de oposição. Olha lá, sobre a oposição é correto dizer, alternativa A, pode ser utilizada até o trânsito em julgado da decisão. O que nós falamos hoje sobre essa questão? Que a OAB já havia se posicionado nesse sentido, tá? Não lembro se era essa a questão específica, mas a oposição ela pode ser apresentada até a sentença. Isso não é texto de lei, mas é uma interpretação sistemática que se faz ao artigo 56 do Código de Processo Civil. Muito bem, vamos para a próxima questão agora, próxima alternativa. Se antes da audiência constitui oposição autônoma, e aí nós falamos sobre isso, antes da audiência a oposição é interventiva, após a audiência, mas antes da sentença, que a oposição pode ser denominada como autônoma, e aí já vimos todas as regras, o que acontece com a interventiva, o que acontece com a autônoma. Próxima alternativa, a B está errada, próxima alternativa, C. Com o ingresso do assistente, as partes originárias, e aqui eles colocaram uma questão de assistência no meio da oposição, né? As partes originárias serão citadas para se manifestar no prazo de 15 dias e não em dobro. Aqui eu quero crer, na verdade, que tenha ocorrido um equívoco na alternativa, porque na verdade não deveria ser assistente, de acordo com, acho que foi um erro da OAB, devia ser opoente aqui, porque na verdade elas vão ser citadas para se manifestar em 15 dias e não em dobro. Essa, tecnicamente, é a alternativa correta que nós vamos ter para o exame. Só que acho que houve um equívoco aqui, tanto é que essa questão, agora eu me lembrei, essa foi a questão anulada. E, na verdade, eu separei para que a gente possa dar uma olhada, mas, tecnicamente, a palavra assistente que está aí na alternativa C foi mal colocada, alguém errou. Na verdade, dá para se apurar a culpa, vamos instalar um inquérito policial para verificar isso, mas não é assistência, o caso aí é de oposição, tá? É opoente. E a última alternativa... A última alternativa, cabe oposição na execução, não cabe. Até porque nós vimos que a oposição só pode até a sentença e para título extrajudicial não há discussão em relação a isso, porque em execução não se discute litígios, Qual é a conclusão que a gente pode ter? Que a alternativa C é a mais correta se tirar o vocábulo assistente e colocar ali opoente, mas essa foi a questão anulada. Salvo engano, a OAB colocou como a correta alternativa A, mas é importante que nós entendamos que essa, para que a gente possa visualizar as questões certas e as questões erradas. Eu só tenho a agradecer vocês, mais uma vez obrigado pela atenção de vocês e até o próximo programa. Um abraço, fiquem com Deus.